Muito boa tarde, prazer, meu nome é Samuel. Estamos aqui mais uma tarde, neste domingo maravilhoso, para estudarmos um pouco da Palavra de Deus, continuando a nossa série de estudos aqui no livro de 1 Pedro. Então, eu chamo você, pega a tua Bíblia, vamos estudar um pouquinho sobre esta carta e ver o que é que Deus tem a tratar com a gente a respeito deste texto, Estamos continuando a série, hoje vamos dar início ao capítulo 3 desta carta, e nós vamos estudar hoje dos versículos 1 até o 7. Então, se por algum acaso você está aqui neste vídeo e não viu os outros vídeos da nossa série, clica nesse card aqui em cima, que aí vai te direcionar a playlist que estão todos os vídeos dessa série, Nós já fizemos o primeiro capítulo, terminamos o segundo capítulo domingo passado e hoje vamos dar início ao terceiro capítulo desta carta. Então, vamos comigo nessa jornada, se aprofundar um pouco neste texto, E para começar o estudo dessa semana, o capítulo 3, ele continua trazendo algumas coisas que já foram tratadas no segundo capítulo, que a gente viu ali sobre a submissão, os tipos de submissão, Nós estudamos a submissão ao governo, a submissão no trabalho, e agora no capítulo 3, Pedro continua trazendo esse aspecto da convicção, ele continua trazendo esse aspecto de submissão, Esse nosso dever de ser submisso, e ele vem trazer os deveres conjugais, A submissão no casamento. Então nós vamos ver um pouco sobre os deveres conjugais, o que é que Pedro nos orienta quanto ao casamento. Então, ele continua aqui, no primeiro versículo ele traz o seguinte: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, esses dois primeiros versículos ele vai trazer justamente esse conceito de submissão, de a mulher ter que ser submissa ao seu marido. Um termo comumente confundido é a diferença entre submissão e subserviência, Aqui a submissão quanto ao casamento, da mulher, que a Bíblia nos traz, é dividir as tarefas, Tipo assim, o homem tem a missão de ser o cabeça do lar e a mulher a sua auxiliadora. Então, nessa hierarquia, a mulher, ela é ajudante, submissa ao homem no casamento. Então, Pedro traz essa característica, Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido. Então, aqui ele traz um senso de exclusividade. A mulher não tem que ser submissa a qualquer homem, ela tem que ser submissa ao seu marido. E quando nós falamos sobre submissão na igreja, às vezes nós levamos para alguns extremos, Alguns para o machismo, outros para o feminismo, mas a gente tem que ter noção de que este texto, ele já foi sim usado de forma errada, para distorcer o sentido daqui e dizer de que a mulher é inferior ao homem em algum sentido. Coisa que a Bíblia em nenhum momento traz que a mulher é inferior ao homem, pelo contrário, que eles são iguais para com Cristo. Não anula a questão, não vamos para a parte do feminismo de 100% igualdade, realmente existe essa questão da hierarquia na família, não só na família, existe uma hierarquia, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça da sua igreja, e os homens são o cabeça do seu lar, tendo a mulher como sua auxiliadora. Então, na hierarquia, sim, a mulher está, digamos assim, abaixo. Mas isso não quer dizer que ela tem que ser desprezada, menosprezada, Ela não tem que ser tratada como se ela não fosse digna ou algo do tipo. Mas a Bíblia nos traz um contraponto para os homens, mais para frente que a gente vai ver. Mas esse texto sim foi usado de forma errada para distorcer, Trazer de que, por exemplo, assim como outros textos, quando se trata de mulher, foram distorcidos. A gente tem, quando Paulo, aos Coríntios, ele fala para que as mulheres não devem falar na sinagoga, Então, muitas pessoas, eles trazem essa ideia de que a mulher não pode ensinar na igreja,
de que a mulher não pode pregar, não pode orar em público, sendo que quando nós olhamos para a profecia de Joel, que foi ali cumprida no Pentecostes, ela diz o seguinte: o profeta Joel, ele deixou claro que as mulheres receberiam o Espírito e profetizariam. E ele fala: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E nós sabemos que o dom de profecia, ele é o dom de espalhar, interpretar a Bíblia, que é a profecia, e espalhar essa verdade. Então, o próprio profeta, ele diz que os filhos e filhas profetizariam. Então, ele inclui que a mulher, sim, ela vai profetizar. E nós entendemos que o dom de profecia é o dom de anunciar a palavra de Deus. Então, sim, a mulher é capaz de ensinar, de pregar, de orar em público. Óbvio que no âmbito pastoral, nós entendemos que o pastorado é somente para homens, é exclusivo dos homens. Mas quanto ao ensino, não, as mulheres sim podem ensinar. E quando nós falamos ainda sobre submissão, aqui não, as mulheres não devem ser uma submissão cega. Se os maridos querem impor algo que fere a integridade da sua mulher ou de Deus, a mulher sim pode desobedecer essa submissão. Afinal, como nós falamos no último vídeo do capítulo 2, vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, sim, a submissão tem limites. Ela sim tem limites. E quando nós olhamos para o texto, a submissão é incrível, porque ele não diz que a mulher deve ser submissa somente ao marido que é bom, ele que é crente, não, mas que ela deve ser submissa também aos não crentes, óbvio, lembrando dos limites, para que eles sejam ganhos pela sua conduta, pelo seu modo de agir, sem nenhuma palavra, eles sejam alcançados. Então, nos torna a lembrar de que, como cristãos, nós temos que ter um bom testemunho perante aos nossos próximos, à sociedade. Então, é muito interessante quando ele diz, né? A fim de que, se ele não obedece a palavra, se ele não é crente, se ele não crê, que ele seja ganho sem palavra, só pelo procedimento de sua mulher, observando sua conduta honesta e respeitosa. Então, a gente sabe o quanto é essa questão, e espero que tenha ficado claro sobre os limites da submissão e como deve ser essa submissão. E agora, passando um pouco da questão da submissão, Pedro entra na questão da beleza feminina. O que é que Pedro traz como beleza feminina neste texto? Então, os versículos 3 e 4, ele diz o seguinte: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos traçados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, ele traz que isso não se aplica somente às mulheres. É óbvio que aqui ele trata das mulheres. Por quê? Porque nós homens somos muito pelo que vimos, né? Nós desejamos pelo que vimos e tal. Mas o que nós devemos enxergar como beleza feminina não é meramente o exterior, né? Se ela é uma menina feitosa, né? Do quesito, tem uns belos cabelos, olhos bonitos, né? Não, nós devemos olhar para o seu interior. E o que é que a gente deve olhar? Se ela é uma pessoa que demonstra, né, essa beleza, como? Num espírito dócil, tranquilo, que é de grande valor para Deus. Então, mulheres, cuidem do seu espírito, adornem o seu espírito, alimentem ele para que ele seja belo, porque a beleza não deve ser somente exterior, mas é muito mais importante que a sua beleza, a nossa beleza também, homem, né, seja interior, né, de espírito. Ele traz novamente, né, ele faz essa ligação da beleza nos próximos versículos com a submissão. Ele diz o seguinte:
pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então ele faz essa ligação de que como o espírito, essa beleza de espírito junto com a submissão faz de vocês, mulheres, belas, né? Não meramente exterior, mas esse lado interior de vocês, como essa junção de uma mulher crente com espírito dócil, né? Que realmente alimenta o seu espírito, que você consegue ver o quão bela ela é por dentro, junto com essa submissão, torna uma beleza extrema. Agora, para nós, cabo macho, como que deve ser o nosso procedimento nos deveres conjugais? O que é que Pedro traz para nós agora? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Tá, o que é que Pedro traz aqui como nosso dever? Primeiro, nós devemos ser sábios. E como é que a gente se torna sábio? Nós precisamos ser um líder na nossa família. Nós precisamos ser o cabeça emocional, espiritual e intelectual. E nós precisamos de tudo isso. Primeiramente, nós precisamos colocar nossa vida realmente aos pés de Cristo, né? Realmente pedindo que Ele nos dê esta sabedoria. Nós precisamos buscar esta sabedoria, né? À luz das Escrituras. O que é que Pedro quer dizer aqui quando ele fala que nós precisamos ser sábios? É justamente no convívio com suas mulheres, é justamente nós sabermos nossas obrigações no convívio com a mulher, né? Nós precisamos ser sábios o suficiente para saber que nós devemos dar-las proteção. Nós precisamos ser provedor, né? Nós precisamos ser provedor. Nós precisamos guiá-las espiritualmente também. Então nós precisamos ser sábios no convívio, nós precisamos realmente saber nos colocar nas nossas posições no casamento. Então nós precisamos, e o que é que ele traz? Tratando-nos com honra. Por quê? Não é porque que a mulher tem que ser submissa que nós podemos ser rude, tratá-las mal. Não, pelo contrário, nós precisamos tratar cada vez mais com honra, com cuidado, porque ele traz depois, né, como a parte mais frágil. Realmente não é na questão de que a mulher é fraca, não, mas que nós precisamos realmente passar essa segurança, ser sábio, né, nos colocarmos justamente nessa posição de cuidar da mulher, assim como Cristo cuida da igreja, né? Nós precisamos ser sábios no convívio com elas. Então, a mulher é submissa, essa é a missão da mulher, ser auxiliadora. A nossa missão é todo o resto, ser o cabeça, espiritual, intelectual, também ser o provedor da casa, trazer, e quando eu falo prover, também trazer segurança das mais diversas formas, no quesito financeiro, físico, mental também e espiritual. Nós precisamos agarrar essa missão e realmente amar fazer essa missão. O casamento é uma dádiva, então nós precisamos, não como um fardo pesado, mas como um fardo leve. Assim como Cristo deu a vida pela igreja, nós precisamos estar dispostos a dar a vida pela nossa família, pela nossa esposa, pelos nossos filhos. Então nós precisamos ser sábios no convívio com a nossa família. Então, esses foram os deveres conjugais que Pedro trouxe. Eu realmente espero que você tenha aprendido algo como eu aprendi neste estudo. E eu realmente espero também que você esteja aqui nos próximos domingos, às 3 horas, aqui no YouTube. Dá uma passada também nas demais redes sociais da igreja, né? No Instagram,
também no Facebook. Então, espero você aqui para que nós possamos dar continuidade neste estudo na próxima semana. A paz do Senhor, fiquem com Deus.